Secundaristas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília e do Rio Grande do Sul estão denunciando a repressão de que são vítimas por causa das ocupações realizadas contra o governo Temer. A audiência pública aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Além dos estudantes, mães, pais, defensores dos direitos humanos, jornalistas, promotores, conselheiros tutelares e um representante da Secretaria Estadual de Educação participaram da audiência. Eu estou lutando por educação pública, sabe? Não é só por mim, é por muitas outras pessoas, por todo mundo que está aqui. Assim como Lilith, estudantes secundaristas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Rio Grande do Sul participaram da audiência pública para denunciar a repressão que sofreram e ainda sofrem. Todos eles participaram das ocupações de escolas contra a medida provisória que impõe a reforma do ensino médio, o projeto de lei Escola Sem Partido e a PEC do congelamento dos investimentos públicos. Eu queria saber por que eu sou tratada como criminosa. Por que quando eu saio de casa, tem sempre uma escolta, assim, sabe? De PM atrás, em volta. Pais e mães também tinham denúncias a fazer. A comerciante Rosana faz parte do comitê que solicitou a realização dessa audiência pública. Ela conta que o filho tem sofrido muito com as arbitrariedades da direção da escola e da polícia. Gabriel foi expulso da ETEC Brasilides de Godoy, na Lapa, por participar da ocupação da escola em maio. Ele é um dos 21 jovens detidos no dia 4 de setembro no Centro Cultural São Paulo, antes do ato Fora Temer. Junto com eles estava o capitão do Exército infiltrado William Pina Botelho, que se apresentava nas redes sociais como Balta Nunes. Desde lá, os meninos todos, tá, sem exceção, são seguidos, a família é seguida, a gente, na porta da casa da gente, toca sirene de carro de polícia quando passa. Então, assim, são coisas que eu vou te falar, só deixam tenso. E os meninos hoje estão muito tensos, muitos deles com problemas psicológicos seríssimos. A psicóloga Isabel Cristina Lopes também é mãe de aluna que participa de ocupações e faz parte do comitê Mães e Pais em Luta. Tem um sofrimento diário que se manifesta na perseguição por parte de direção de escola, de professores, de colocarem alunos contra alunos, irmãos contra irmãos, numa indecência das relações humanas que interfere no dia a dia dessa moçada na escola. Participaram da audiência defensores dos direitos humanos, jornalistas, promotores, conselheiros tutelares e um representante da Secretaria Estadual da Educação, Wilson Levi. Ele solicitou que os questionamentos fossem enviados por e-mail para serem respondidos. A Secretaria tem canais próprios para recebimento das denúncias. Nós não nos furtamos a responder tudo aquilo que nos é encaminhado, basta que seja encaminhado, formalizado a denúncia, que nós, evidentemente, vamos investigar e vamos apurar. Mesmo com toda a repressão, os estudantes pretendem continuar com a mobilização. Não precisamos de heróis para decidir, mas também não podemos mais esperar. E a gente continua falando sobre a perseguição em vigor no país contra manifestantes e movimentos populares organizados. Criminalizar os movimentos sociais é um atentado ao Estado democrático de direito. Essa é a avaliação do jurista Pedro Serrano e de Gilmar Mauro, coordenador nacional do MST, ao analisarem a crescente onda de ataques aos movimentos populares. Veja na reportagem de Michele Gomes. Tentar criminalizar movimentos sociais sempre foi uma tática dos governos autoritários, lembra o jurista Pedro Serrano. Isso não é novo na história. O movimento das sufragistas no Reino Unido também muitas foram acusadas de terrorismo, né? Nelson Mandela foi acusado de terrorismo por reivindicar o fim de um governo branco que oprimia a população de maioria negra na África do Sul. Martin Luther King foi acusado de terrorismo. Malcolm X também nos Estados Unidos. Ou seja, esses grandes heróis das lutas populares, sem os quais hoje nós não viveríamos nessa sociedade mais livre como a gente vive, essas grandes figuras todas foram acusadas de terrorismo em algum momento da sua vida. Então nós temos que tomar cuidado.
Um exemplo da tentativa de carimbar o rótulo de criminoso no movimento social organizado é o que aconteceu no começo deste mês na Escola Nacional Florestan Fernandes, um centro de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A escola, que fica em Guararema, interior de São Paulo, foi invadida por agentes da Polícia Civil do Paraná. Os policiais entraram com armamento pesado, sem mandado judicial, com a justificativa de procurar integrantes do MST suspeitos de participar de uma organização criminosa. Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, presenciou a invasão. Nós estamos vivendo um período de bastante dificuldades. Isso ocorre com o MST, com jovens estudantes, com professores, mas ocorre também em outros setores organizados da sociedade. E a criminalização vai além dos casos policiais. O jurista Pedro Serrano afirma que a tentativa de alguns deputados de instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a indenização recebida pela União Nacional dos Estudantes, UNE, por danos sofridos na ditadura militar, também é uma forma de criminalizar os movimentos sociais. A finalidade desse tipo de CPI é intimidar a juventude para que ela não reivindique, que ela não proteste. O que a UNE está enfrentando hoje, nós já enfrentamos 3, 4 CPIs e uma tentativa clara de criminalizar as nossas organizações e de inviabilizá-las do ponto de vista do seu funcionamento como instrumentos fundamentais da democracia. Outro exemplo citado pelo jurista é a repressão sofrida pelos estudantes secundaristas nas ocupações das escolas. O ministro da Educação, Mendonça Filho do DEM, afirmou que o governo vai cobrar judicialmente das entidades estudantis o ressarcimento de supostos prejuízos causados pelas ocupações. Mendonça Filho também acusa o movimento estudantil pelo adiamento das provas do Enem, que seriam realizadas nas escolas ocupadas. É típico de um governo que não preza a democracia, que não busca o diálogo, que busca, vamos dizer, com a cidadania que protesta, antipatizá-la com a sociedade. A democracia é um sistema vivo, ou ela amplia direitos, ou ela retroage e morre. E é um momento que nós precisamos uns dos outros. Primeiro, buscar unidade na esquerda, buscar unidade nos movimentos sociais, buscar unidade nos setores progressistas para enfrentarmos esse estado de exceção e ampliarmos a democracia no Brasil. Está acontecendo em vários países, desde 25 de novembro, a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Em Suzano, na região do Alto Tietê, uma palestra deu início à programação. A repórter Sandra Paulino acompanhou. A violência contra a mulher acontece de muitas maneiras e deixa marcas para uma vida toda. Joselita conhece bem como é ser uma vítima. Sente verbalmente, né, com palavras que machucam, que magoam a gente, né? Isso aí constantemente eu vivo sobre isso. Mas dizer que eu apanho essas coisas, não, nunca levei um tapa. Mas em compensação, palavras machucam mais que levar um tapa, né? Joselita é comerciante e o marido não reconhece seu trabalho. Agora, depois de muita briga, que eu consegui vir trabalhar, que ele não deixava eu trabalhar, achava que a mulher tinha que ficar em casa, né? Aí eu comecei a trabalhar na rua, vendendo doces, vendendo cocada, eu vendia geladinho, como até hoje ainda trago para cá, né? E depois, com muita luta, eles achavam que a mulher saía para trabalhar era para caçar homem, né? Não era para caçar ajuda para a sobrevivência da gente, né? Os homens, no caso, né, tem que entender, botar na cabeça deles, que nós somos seres humanos iguais a eles. Nós sentimos dores, todos os sentidos que um homem tem, as mulheres também têm. Somos seres humanos. E para combater esse tipo de violência psicológica e física, entidades de defesa da mulher em Suzano, no Alto Tietê, participam desse movimento mundial. A programação teve início aqui neste shopping popular em Suzano, justamente para levar informação para toda a população. O objetivo do conselho, né, e de todos nós, as mulheres ativistas, é isso mesmo, está buscando homens e mulheres para o combate, né? É conscientizar mesmo e a gente não consegue acabar, mas a gente consegue conscientizar e trabalhar com chegar a esse público. E o maior desafio ainda é o machismo.
A cultura do machismo, ela é uma coisa, as pessoas dizem assim, alguns homens dizem, eu não sou machista, mas sutilmente é machista sim, porque isso é cultural, isso já vem do berço, né? Ele já aprende com o papai, com o vovô, com o titio, que o lugar de mulher é na cozinha, que mulher não pode falar, que mulher tem que ter o lugar dela. Não, mulher, o lugar dela é onde ela quiser, onde ela achar que deve, é o lugar dela. Um jogo de cintura que a gente viu, para você correr, cuidar da sua casa, trabalhar fora, ter tempo para filho, para gente, para marido, é difícil, mas a gente tem que correr atrás e lutar. E a gente termina o panorama de hoje mostrando uma iniciativa pedagógica inovadora da Prefeitura de São Paulo. Imagine um pátio escolar cheio de objetos que produzem sons dos mais variados. São os parques sonoros, instalados em escolas da rede municipal da capital paulista, que despertam o interesse pelos sons em bebês e crianças de até 6 anos. Os parques são formados com materiais recicláveis oferecidos pelos pais para criar os instrumentos que os filhos vão utilizar. Tudo muito colorido e alegre, como mostra a repórter Vanessa Nakazato. Parece só uma brincadeira, mas as atividades nos parques sonoros do Centro de Educação Infantil Chácara Dona Olívia vão além. No princípio nós ficamos um pouco assustados. Como que nós íamos fazer, o que nós íamos fazer, aonde, que local, que ambiente. E aí quando foi construindo, aí foi dando corpo, né? Então a gente vai colocando um lugar, vai colocando outro material. E olha só que interessante. Os sons que as crianças descobrem nos parques sonoros vêm de objetos que normalmente seriam jogados fora. Tampinhas de garrafa, panelas velhas, latas, embalagens de produtos de limpeza. Tudo alegre e bem colorido. Tem até suporte de lixo que com 2 tampas de panela de pressão virou uma bateria. O princípio da música é o som, né? Então nós começamos por aí com as crianças, assim como elas estão aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprender a lidar com os sons e podem lidar com outras linguagens também. Tem muita criança tímida e depois do parque sonoro eles começaram a conversar um com o outro, com os professores, né? Descobrindo os instrumentos, chamando o outro para ver, mudou bastante na linguagem. Todos os instrumentos deste parque foram criados e produzidos pelos professores e funcionários da escola a partir de materiais recicláveis doados pelos pais dos alunos. Os 110 parques sonoros da Prefeitura de São Paulo foram construídos assim. Por isso, nenhum espaço é igual ao outro. A criatividade é um ponto bastante crucial, né? Então, quando tem um parque sonoro, a gente vê as crianças, além de ser mais felizes por poder explorar ao máximo, a gente vê que desde o início, quando começa o parque, eles vão com tudo, com toda a força para explorar o som no máximo que eles conseguirem de energia, né? A intensidade mesmo. E a partir daí a gente vai trabalhando os outros elementos musicais, né? As crianças dispõem de 3 espaços sonoros, assim como a Chácara Dona Olívia, que fica no Itaim Paulista, extremo da zona leste de São Paulo. Todos os 110 parques sonoros estão instalados em escolas localizadas na periferia e todos contaram com a participação das famílias. Nós tivemos muita ajuda das famílias, né, que foram ajudando a pensar como que nós íamos fazer, dos professores, dos funcionários, então a equipe toda que deu corpo, porque senão ia ser bem difícil. Principalmente em escolas mais afastadas do centro, que o trabalho é desenvolvido, pensando mesmo nessas crianças que têm menos acesso a alguns recursos, né? Por enquanto, o projeto está numa fase em que as crianças ficam descobrindo as possibilidades sonoras dos parques. Mais para frente, as professoras vão ter uma atuação mais dirigida. Eu acredito que com o tempo eles vão despertar, quem sabe até ser um músico, né? Essa é a intenção nossa, descobrir talentos também. Os parques sonoros fazem parte do programa São Paulo Carinhosa, criado pelo prefeito Fernando Haddad, especialmente para as crianças de 0 a 6 anos. Isso mesmo, até as bem pequenininhas ficam encantadas. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui reportagens sobre os trabalhadores metalúrgicos na Carmanguia que estudam maneiras de recuperar a empresa após a Justiça aceitar o pedido de falência. E sobre os trabalhadores no Banco do Brasil que protestam contra o plano de fechamento de agências apresentado pela diretoria do Banco Público.
viu também a denúncia de estudantes secundaristas de todo o Brasil que estão sendo perseguidos e assediados após terem feito parte do movimento de ocupações de escolas contra medidas do governo Temer. E o ensino de música para bebês e crianças de até 6 anos a partir de materiais recicláveis nos parques sonoros das escolas municipais de São Paulo. Este foi o Panorama de hoje. A gente volta na semana que vem com mais reportagens sobre direitos humanos, democracia e lutas sociais. Até mais!